que diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu ama-me? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe Jesus: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu, porque ele ter dito pela terceira vez: tu me ama. Ele respondeu: Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus disse: apacenta as minhas ovelhas. Você pode dizer glória a Deus por esta palavra? Nós sabemos que Pedro, ele é um dos principais discípulos ao qual Jesus chamou para uma grande obra. Pedro, todavia, ele teve um espírito de liderança. Pedro, por diversas vezes, você vai ver na Bíblia Sagrada, ele tomando a frente de algumas coisas, tendo atitude de algumas coisas. Certa feita, a Bíblia diz que Cristo estava caminhando por cima das águas. Pedro, ao ver aquela cena, ele pergunta: se és tu, Senhor, faça com que eu vou ter contigo. E a Bíblia diz que este Pedro conseguiu andar por cima das águas. Pedro é um homem sanguíneo. Pedro é um homem duro. Pedro é um homem corajoso. E a Bíblia destaca esse discípulo de uma forma poderosa e extraordinária. O interessante é que Pedro é impulsivo também. Certa feita, Cristo na ceia olha para todos os seus discípulos e diz: olha, todos me abandonarão e todos me negarão. Pedro se levanta e diz: Senhor, de maneira nenhuma eu te negarei. Se preciso for, eu morrerei por ti. Jesus olha para ele e diz: Pedro, antes que o galo cante, tu irás me negar por 3 vezes. A Bíblia diz que Cristo é preso, ele é levado para ser julgado e condenado. Pedro acompanhava tudo aquilo de longe, quando de repente uma serva olha para ele e diz: tu és um deles, pois tu parece com ele. Pedro olha e nega pela primeira vez, dizendo: eu não sei quem és este homem. Pedro, ele vai agora para perto de um braseiro, de uma fogueira. Outra serva olha e diz: tu parece com ele, tu também és discípulo de Jesus. Pedro olha e pela segunda vez ele nega a Cristo novamente. Agora um servo olha e diz: tu parece com ele, tu anda como ele, tu falas como ele. E Pedro começa a espraguejar e dizer que não conhecia a Cristo. O interessante é que quando Pedro nega pela terceira vez, o galo canta. Quando o galo canta, Pedro se lembra das palavras do mestre. Pedro agora está arrependido. Pedro agora ele desaparece do cenário. Você não vai ver mais falar acerca desse Pedro, pois ele desapareceu. A
Bíblia diz que Cristo é julgado, é condenado, é crucificado, como diz a palavra do Senhor, que ao terceiro dia ele ressuscitou para a honra e a glória do seu santo nome. A Bíblia diz, Bruno, que ele apresenta-se às mulheres que foram até o sepulcro. A Bíblia diz que eles se apresentam a ela, e ele começa a se apresentar para muitas pessoas. Ele se apresenta para os 2 discípulos que estavam em caminho de Emaús. Ele começa a se apresentar para várias pessoas. A Bíblia diz que Pedro agora, ele retorna, ele está diante dos discípulos e libera uma palavra dizendo: eu vou pescar. E a Bíblia diz que os discípulos que estavam à sua volta disseram: a gente também vai pescar. O interessante é que eles estão em mar alto, eles estão tentando apanhar alguma coisa, mas já é madrugada e nada apanharam, quando de repente Cristo se apresenta para eles, e a pergunta de Cristo é: filhinhos, tende alguma coisa de comer? O interessante que eu acabei de dizer, que Pedro negou a Jesus Cristo por 3 vezes. Se fosse o pastor Daniel Alves que encontrasse com Pedro após ele negar a Cristo, eu diria: ei aí, rapaz, você abandonou o mestre, você é um covarde, você é um medroso, você é um fujão, você pulou do barco. Mas Jesus, quando chega, não trata Pedro como medroso, não trata Pedro como covarde, não trata Pedro como traidor. Jesus chega e olha para ele e faz a seguinte pergunta, dizendo: filhinhos, tende alguma coisa de comer? Quem sabe alguém olha para você e te trata de uma forma inferior, mas o grandão está na casa e está dizendo: para mim você é filho, é filho, é filho, é filho, é filho. Deixa eu ver se tem alguém entendendo aqui nessa. Ele libera uma palavra dizendo: filhinhos, tende alguma coisa de comer? Eles não têm. Eles dizem que nada apanharam. Jesus libera uma palavra dizendo: lança a rede do lado direito. Eles ainda não identificaram que é o Cristo, mas ele libera uma palavra de ordem dizendo: lança a rede do lado direito. Eles pegam a rede e lançam. Quando eles lançam a rede, eles percebem que a rede ficou pesada. Eles começam a puxar aquelas redes e eles percebem que tem 153 grandes peixes. Perceba que Pedro negou Cristo e desapareceu. Aí a Bíblia diz que João, o discípulo amado, quando ele percebe, aleluia, aquela palavra de ordem dizendo para lançar a rede do lado direito, ele observa e diz: Pedro, é o Senhor, 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 glória. Quando Pedro percebe que é Jesus, ele se lança dentro do mar e ele vai de encontro ao mestre. Quando ele chega diante de Jesus, ele percebe que tem um braseiro e que tem um peixe assado, cozido na brasa. E Jesus agora começa a alimentar a Pedro, a alimentar cada um dos discípulos que estava com ele. O que eu acho interessante é que Jesus montou um cenário perfeito para ter um diálogo com Pedro, aquele discípulo que decidiu negá-lo. O cenário é perfeito porque tem um braseiro. O braseiro que Pedro está vendo, está fazendo ele lembrar do braseiro que ele estava se aquentando quando ele negou Jesus pela segunda vez. Tem um peixe. Ele começa a dar alimento a Pedro. E agora ele faz uma pergunta. E a pergunta é muito simples: Pedro, tu me amas mais do que a esses? Porque Jesus está perguntando se Pedro ama ele
mais do que os outros discípulos, porque lá na ceia, Pedro se levantou e disse: todo mundo pode até te negar, mas eu de maneira nenhuma te negarei. Jesus montou o cenário perfeito para confrontar a Pedro. Aí ele pergunta pela segunda vez, dizendo: Pedro, tu me amas mais do que a esses? Pedro olha e diz: eu amo, Senhor. Aí Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas mesmo? Pedro se lembra que por 3 vezes ele negou a Cristo. Agora Cristo está fazendo ele confessar com a sua boca por 3 vezes que ele o ama de verdade. Mas quando Jesus pergunta pela terceira vez, a Bíblia diz que Pedro se entristece, porque ele se lembra que por 3 vezes ele negou a Jesus Cristo. Eu disse que Jesus montou o cenário perfeito para ter um encontro com Pedro, porque no braseiro Pedro nega, agora ele coloca um braseiro, pastor Marcelo, para que Pedro diga que verdadeiramente ele o ama. Pastor Daniel, não entendi. O mesmo cenário de derrota, o mesmo cenário de vergonha, o mesmo cenário de perca, é o mesmo cenário que Jesus está montando para que o nome dele seja glorificado na sua vida. Quem sabe alguém que me ouve aqui nesta noite está dizendo: pastor, é verdade, por um descuido eu neguei a Cristo, por um descuido eu abandonei a fé, por um descuido eu desisti de tudo. Mas o grandão está na casa e está dizendo: ei, eu já estou montando o cenário aqui nesta noite, eu vou te colocar de pé novamente diante da minha presença. Me ajuda a pregar? Coloca a mão no ombro de alguém que está do teu lado, dá uma chacoalhada santa nele para ele não dormir. Dá uma chacoalhada santa, diga para ele: fica tranquilo, viu? O mesmo cenário que o diabo montou para destruir a tua vida, para envergonhar o teu nome, para manchar o teu caráter, o grandão está na casa e está dizendo: será o mesmo cenário que eu vou mudar a tua história. Pedro, tu me amas. Parece que eu vejo Pedro, pastor Bruno, dizendo: Jesus, deixa eu lhe contar uma história. Há 3 anos e meio eu estava no Mar Alto, passei a noite inteira tentando apanhar pelo menos uma piaba, e naquela noite nada eu apanhei. Eu voltei para a beira da praia, eu estava lavando as redes, quando de repente o Senhor me apareceu. O Senhor me apareceu num dia de derrota. O Senhor me apareceu num dia de vergonha. O Senhor me apareceu no pior dia da minha vida e pediu para entrar dentro do meu barco. Quando o Senhor entrou dentro do meu barco, o Senhor começou a pregar. E a cada palavra que o Senhor pregava, movia dentro de mim. A cada palavra que o Senhor pregava, movia dentro da minha alma, movia dentro do meu coração, movia dentro do meu espírito. A cada palavra liberada na tua boca, algo extraordinário acontecia. Quando de repente o Senhor me deu uma ordem dizendo para lançar a rede, e eu confesso que se fosse o meu pai que me ensinou a pescar, dizendo: Pedro, lança a rede, eu não lançaria. Se fosse a minha esposa dizendo: Pedro, lança a rede, porque não tem nada em casa para comer, eu não lançaria. Mas as tuas palavras queimou tão poderosamente dentro de mim, que segundo a tua palavra, eu decidi lançar a rede. E sabe que é o interessante? Aquela manhã era manhã de frustração. O Senhor pegou a minha manhã de frustração e transformou em glória na sua presença, e transformou em glória na sua presença. Irmão, eu vou liberar uma palavra aqui nesta noite, irmão, porque ninguém gosta de pessoa frustrada, Bruno. Ninguém gosta de pessoa caída, ninguém gosta de traficante, ninguém gosta de prostituta, ninguém gosta de ladrão.
ladrão, de bandido, assassino, mas Jesus gosta. Jesus gosta. Jesus é lá, banda calamaia, céu é cabinaia. O grandão está na casa e está dizendo: ele está presente nesta reunião e está dizendo: aquele que ninguém aposta, eu aposto. Aquele que ninguém escolhe, eu escolho. Aquele que ninguém queria, eu quero. Aquele que todos rejeitam, eu chamo para a minha maravilhosa luz. Pedro está olhando para o cenário e está dizendo: Senhor, no dia da minha frustração, o Senhor chegou. E chegou chegando para mudar a minha história. Então deixa eu resumir, Senhor. O Senhor está perguntando se eu te amo, não é? O Senhor quer saber se eu te amo, não é? Então deixa eu liberar uma palavra para o Senhor. Desde o dia que eu te vi na beira daquela praia, foi amor primeira vista. Oh, glória. Parece que eu vejo Pedro olhando o Bruno para o cenário e dizendo: foi amor primeira vista. Foi amor primeira vista. Eu estou pregando para pessoas aqui que outrora estava no mundo das drogas. Jesus chegou, foi amor primeira vista. Eu estou pregando para pessoas aqui que estava no boteco, passava a noite toda bebendo cachaça, cachorro lambia a boca. Aí Jesus chegou, foi amor primeira vista. Eu estou pregando para pessoas aqui que estava perdido no mundo da prostituição. De repente Jesus chegou, aí foi amor primeira vista, irmão. Não tem outra explicação. Quando Jesus chega, o traficante para de traficar, a prostituta para de se prostituir, o ladrão para de assaltar, porque quando ele chega para fazer coisa extra. Ele é bacalamaxúria. Foi amor primeira vista. Amor à primeira vista. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que quando Jesus chegou, irmão, mudou a sua história da noite por dia. Eu me recordo que quando eu aceitei a Jesus Cristo como o único suficiente Salvador da minha vida, o pregador não teve trabalho. Ele olhou para mim e fez uma pergunta dizendo: o que tem lá dentro, que eu estou lá dentro. Eu disse: lá sei. Ele disse: tu quer saber? Eu disse: quero. Ele aceita Jesus. O interessante é que eu tinha 17 anos de idade. Já tinha algumas passagens pelo CAGE. Ele olhou e disse: aceita Jesus e Jesus muda a tua vida. Naquele dia eu aceitei a Jesus no meio da rua. Não entendia nada e fui passando. E os camaradas de dentro do bar me chamavam. E o jovem que estava me acompanhando olhava e dizia: tá vendo, é o diabo. Está querendo que você volte, que você retorne. Mas Jesus tem uma obra poderosa e extraordinária na sua vida. Aí quando eu levantei a mão e aceitei a Cristo como o único suficiente Salvador da minha, foi amor primeira vista. O vento sopra, a tempestade assola, a gente cai, mas a gente vai lá e levanta de novo, sacode a poeira, levanta a cabeça, porque a gente entende que só Jesus tem poder para fazer uma obra poderosa e extraordinária. Jesus está mostrando para Pedro que ele é um Deus de segundas oportunidades. Ele marcou todo esse cenário aqui só para ter um encontro com Pedro e dizer: Pedro, eu tenho uma história na sua vida.
Pedro, eu tenho um propósito a cumprir na sua vida. A Bíblia diz que a partir daquela noite, a partir daquela madrugada, a vida de Pedro nunca mais foi a mesma na presença de Deus. A Bíblia diz que Pedro é tão impactado pela presença do Senhor, que no primeiro sermão, quase 3.500 pessoas aceitaram a Jesus. No segundo sermão, quase 5.000 pessoas aceitaram a Jesus. Pedro entrou dentro da casa de Dorcas, fez uma oração simples e Dorcas ressuscitou. Pedro era tão cheio da presença de Deus que colocava os enfermos. Pedro ia passando, quando a sombra de Pedro passava, todos que tinham enfermidade era curada. Pastor Daniel, me explica esse negócio direito. O grandão está na casa e está dizendo: quem sabe por um descuido você negou, abandonou a fé, mas ele está presente nesta cruzada e está dizendo: ei, a minha promessa está de pé na tua vida, a minha promessa ainda. Se coloque de pé nesta noite. O Deus que deu oportunidade para Pedro, Ele está aqui nessa noite. E Ele está chamando alguém nesta noite para algo mais profundo.